Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Olá, minhas queridas também, tudo certinho? No primeiro vídeo, então, a gente fez a apresentação pessoal, e agora eu vou fazer algumas recomendações mais específicas sobre a disciplina de língua portuguesa. Eu estou utilizando aqui o Meet para fazer essa gravação, então, se der algum problema, me perdoe, porque estou usando pela primeira vez essa ferramenta, tá bom? Então, assim, em relação à disciplina, né, certamente vocês já devem ter se perguntado, né, por que eu preciso estudar português se eu já falo a língua portuguesa desde criança? Mas você sabia que em todos os países, todos estudam as suas línguas maternas? E vocês sabem por que isso acontece? Para que serve isso? Então, os motivos são muitos, mas entre os principais está a necessidade de se desenvolver habilidades de comunicação entre todos os contextos comunicativos, isto é fundamental que todos nós tenhamos habilidades, né, para sabermos comunicar bem em qualquer lugar e com qualquer pessoa, seja em ambientes formais, como por exemplo uma reunião, um congresso, uma palestra, uma aula, etc. Seja em momentos informais, em casa, com a família, uma conversa com os avós, a diversão com os amigos, quando eu vou para a praia, vou jogar futebol, enfim, né? Várias coisas aí que podem ser incluídas nesses dois contextos. E para que isso aconteça, a gente vai trabalhar com 4 eixos temáticos dentro da disciplina de língua portuguesa, que é a leitura, a produção de texto, a oralidade e a análise linguística. O que é um eixo temático? O eixo temático é o que tem a teoria que orienta a forma de trabalhar. Tá bom? E dentro da leitura, né, a gente tem como prática da linguagem que decorre da interação ativa do leitor, do ouvinte, do espectador, com os textos escritos, com os textos orais ou multissemióticos de sua interpretação. Por exemplo, quando a gente vê um filme, quando a gente lê uma revista, quando a gente entra numa rede social, tá? A gente poder ver o que está escrito, ler e entender é a interação através da leitura. Para isso, o que nós precisamos desenvolver? A gente precisa saber refletir sobre as transformações ocorridas na sociedade, né? Também relacionar os textos com os seus contextos. Isso é, o valor estético de cada época, a ética, a política, a ideologia. Para isso, dessa forma, a gente obtém êxito para identificar o que está dentro de um texto. Isso é chamado de implícito. O que o texto quer dizer? Isso também pode ser dito de outra forma, que é o que está nas entrelinhas. Né? Quais são os efeitos de sentidos decorrentes de determinado uso expressivo da linguagem. Para quem já foi meu aluno, eu sempre digo, né, que a literatura, por exemplo, ela não surge do nada, ela surge em uma determinada época. E a leitura de livros precisa entender essa época. Né? Quando o livro foi escrito, quando é que ele foi publicado? Quem publicou? Para que ele foi publicado? Tá? São algumas das questões que a gente pode se fazer sobre a leitura. Já sobre a produção de texto, né, é compreender as práticas da linguagem relacionada com a interação, com a autoria. Né? O livro foi escrito individualmente? Foi escrito coletivamente? O texto, eu vou fazer uma redação, vou escrever sozinho? Vou escrever em grupo? Né? A minha página no Instagram é algo individual? Só eu publico nela? Porque a fotografia também é um tipo de texto, certo? E aí tem a finalidade, né, e os projetos e iniciativas. Isso é, para que eu criei um perfil no Instagram, por exemplo? O que eu quero comunicar? Qual é o meu projeto com isso? É só para me divertir? Então, o objetivo da produção do texto diz respeito a refletir sobre os diferentes contextos e situações sociais em que se produzem textos, analisando as condições da produção do texto,
qual foi o lugar social que ele foi produzido. Então, vamos pensar, o texto dentro da escola, o lugar social é a escola. Para que eu vou escrever? Só para ganhar nota? Ou eu vou escrever para aprender? Se for só para ganhar nota, você pode escrever alguma coisa, copiar, tentar enganar o professor, né, que é bem fácil de fazer, você copia o texto de um lugar, tira o nome do autor, coloca o seu, se o professor não for pesquisar, pronto, passou. Mas com isso, você efetivamente aprendeu a escrever? Né? Qual é o teu objetivo ao produzir um texto para o professor? Já em relação à oralidade, né, compreender as práticas de linguagem que acontecem na situação oral, com ou sem contato face a face. Por exemplo, agora eu estou produzindo um texto oral com imagem, com auxílio de um texto escrito, porque eu planejei esse roteiro antes, né? Mas eu não estou vendo vocês, não sei que hora vocês vão ver isso ou ouvir isso, né? Então a gente não tem um contato face a face. Ao contrário, seria se a gente estivesse na sala de aula, eu poderia estar discutindo isso aqui com vocês poderiam dar opinião, fazer perguntas, né? Então a oralidade se dá de um jeito um pouco diferente entre o presencial e o não presencial. Mas o objetivo central, o principal objetivo, né, é refletir sobre os diferentes contextos e as situações sociais em que se produzem textos orais. Né? Será que a gente fala do mesmo jeito quando a gente está numa reunião? Ou quando a gente está brincando, por exemplo? Né? Brincando aqui, eu uso no sentido geral, né? Diversão, brincadeira de qualquer tipo. Então, os textos orais também podem ser, por exemplo, através dos gêneros, né? Contar uma história. Por que antigamente as pessoas contavam muito mais histórias orais do que hoje? Será que é porque não tinham meios que a gente tem hoje? Ou será que era por hábitos de vida? Enfim, existem muitos motivos que podem interferir nisso na produção oral de um determinado texto. Mas todo texto oral também precisa ser planejado. Então a gente vai fazer um determinado planejamento para trabalhar com isso durante o ano, estabelecendo uma relação entre a fala e a escrita. Já o eixo de análise linguística e semiótica é aquilo que a gente chama geralmente de gramática. Por que se estuda gramática de uma língua? Gramática normativa. Ou seja, por que se estudam as regras de uma determinada língua? Quais são os procedimentos, estratégias cognitivas e metacognitivas de análise, de avaliação, durante os processos de leitura e de produção de texto? Veja que a análise linguística ela é um suporte, tanto para a escrita, quanto para a leitura, quanto para a fala. Né? É compreender como a língua se organiza e como ela se torna material, ou seja, quando ela se torna texto na vida real. Né? O objetivo principal disso é conhecer os elementos fono-ortográficos, né, como que se escreve, aquilo que se fala, morfossintaxe, isso é, qual é a relação que as palavras têm umas com as outras, a sintaxe, ou seja, a organização da frase, e a semântica, que é o significado das palavras dentro de uma frase. Bem como a variação linguística, por exemplo, o jeito que se fala num lugar é diferente da forma que se fala em outro. Os elementos notacionais, ou seja, da escrita, as formas de registrar essas falas, a possibilidade de estruturação da sílaba na escrita do português do Brasil, percebendo o funcionamento das flexões, né, por que tem plural, singular, masculino, feminino, enfim, como é que tudo isso se organiza, né? Como é que isso se organiza sintaticamente, da forma tradicional, canônica, que é da forma chamada de correta, ou mais tradicional, né, do português do Brasil. Esses 4 eixos temáticos, né, a leitura, a escrita, a fala e a sintaxe, são os eixos que servem para orientar tanto os estudos do primeiro, quanto do segundo e do terceiro ano, tá? Porque vai mudar o conteúdo de cada ano. Então, por exemplo, aqui, a leitura.
No primeiro ano, a gente vai trabalhar com arte, literatura e seus agentes, a linguagem da literatura e os gêneros literários. São contextos, conceitos mais amplos, mais abertos. Já a leitura, no segundo ano, a gente vai ver, por exemplo, a estética romântica, o romantismo do Brasil, o romance urbano e outras vertentes do romantismo na história da literatura. Já a leitura, no terceiro ano, a gente vai ver o modernismo, as vanguardas culturais, as gerações modernistas no Brasil e o romance de 1930, que tem alguns aspectos mais recentes e mais específicos. Então, como é que a gente vai fazer isso? Quais são as estratégicas de trabalho, tá? e os métodos de trabalho? A gente vai fazer isso por aula expositiva dialogada, principalmente se formos trabalhar com um sistema híbrido, né? Ou então em alguma videoaula, na escola ou outras atividades remotas. Vamos trabalhar com pesquisa, a sala informatizada, que foi uma promessa, não sei se a gente vai poder usar ou não. A biblioteca também foi uma promessa que a gente poderia utilizar, que eu coloquei aqui nos meus planos, mas talvez a gente não possa usar. A apresentação de trabalhos pelos alunos, seja em grupo ou individualmente, pode ser de modo presencial ou remotamente. Bom, pode ser que vocês criem um grupo remoto, façam uma reunião no Meet, gravam e depois me apresentam, por exemplo. Apresentação de filmes, de imagens, de músicas, né? Na sala informatizada, que a gente puder, no auditório da escola, quando for presencial, ou em outros espaços, ou a gente vai assistir vídeos online, enfim, vamos tentar trabalhar do melhor modo possível. Exercícios e atividades de fixação, sistematização, produção de textos de diversos gêneros, né, das diferentes esferas de comunicação, considerando as várias etapas da atividade, desde o rascunho, a revisão e a reescrita. Vou tentar fazer acompanhamento individual, quando for possível, né, na realização das atividades propostas. Se alguém de vocês responder, tiver dificuldade, tiver dúvida, entre em contato. Leitura e interpretação de textos, a gente vai trabalhar, tanto presencial ou à distância. Né, o livro didático, textos que estão no livro didático. A gente vai também estudar um pouco de vocabulário, afinal de contas isso sempre é bom, ajuda a gente a se comunicar melhor em alguns contextos. A gente vai fazer leitura, né, de textos e diversos gêneros. Um dos tópicos lá é a leitura. Né? E como vocês serão avaliados? Quais são os instrumentos avaliativos? Então, a gente vai tentar fazer avaliações periódicas, presenciais ou remotas. Né? Pode ser através de questionário ou através de gravação de um vídeo curto, enfim. Os trabalhos também podem ser individuais ou em grupos, dependendo do conteúdo. A apresentação de trabalhos pode ser, se for lá no presencial, cartazes, resenhas, resumos, ficha, síntese via formulários online ou presencialmente, a depender de como as coisas vão caminhar. A verificação dos cadernos, quando possível, né, ou das atividades realizadas em outros suportes, ou seja, se eu não posso ver o caderno, porque a gente não vai voltar no presencial, mas eu posso ver as respostas dos questionários que vocês vão enviar, né, online ou por e-mail. Verificação da realização das atividades, das tarefas, depois que eu vou olhar bastante isso. Observação de entendimento, né, dos textos, dos gêneros propostos, debates, exposição orais, atividades escritas, produção de textos, produção de texto autoavaliativo, cada um depois vai, em algum momento, escrever sobre o que conseguiu aproveitar, sobre o que conseguiu fazer, tá? Vai se autoavaliar, ou seja, não sou só eu que vou avaliar vocês, cada um de vocês vai se avaliar se realmente se empenhou ou não. A observação da participação do comportamento dos alunos durante as diversas atividades, né, diferentes espaços. E aqui um tópico especial, um comentário especial para o pessoal do terceiro ano, para quem vai fazer ENEM, vestibular. Isso não é só para o terceiro ano, tá? Pode ser já para o primeiro, para o segundo, quem tiver interesse.
Para todos os alunos que tiverem interesse, podem me procurar, que além do conteúdo regular, eu posso ajudar especialmente na elaboração da redação. Né? A redação é um gênero textual, é um gênero de texto dissertativo argumentativo, e também com questões específicas. Tá? Para quem quiser já ir se adiantando, né, o site oficial do INEP, ele tem as provas dos anos anteriores, que podem ser baixadas e resolvidas, né? portal.inep.gov.br/provas e gabaritos. Tá? Então, quem tiver interesse pode procurar ali, já vai ter todas as provas dos anos anteriores, o site é bem organizado, é fácil de encontrar. Tem outros sites que também disponibilizam esse material, mas aqui está melhor organizado. Pelo menos eu acho, tá bom? Bons estudos para todos, né? Afinal, a vida e o tempo não param e nós precisamos nos readaptar diariamente. Eu finalizo, então, essa apresentação geral da disciplina. Eu vou disponibilizar os planos da disciplina, do primeiro, do segundo e do terceiro, em cada um dos grupos do WhatsApp. É um documento que ficou longo, mas eu tentei colocar tudo o que eu pretendo fazer na disciplina de língua portuguesa. Leiam com calma, não tem nenhum exercício para resolver por enquanto, então o objetivo é vocês fazerem a leitura desse documento essa semana. E boa semana para todos.